Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Icon Mix, el canal en el que estamos realizando una serie de entrevistas a expertos y expertas sobre la situación de la conservación del patrimonio de la historieta en distintos países latinoamericanos, en Francia, en España y en Portugal. Se trata de un proyecto que forma parte del programa Europeo Cost. Y en esta ocasión tenemos la inmensa suerte de contar con una persona experta en el cómic brasileño, porque Brasil es su país, y experta en la conservación de su patrimonio. Se trata de Valdomiro Vergueiro. Bienvenido, Valdomiro. Gracias, un placer estar aquí. Sí, para nosotros es un auténtico privilegio poder hablar contigo porque tu perfil, la verdad, es que es extenso y profundo en el tema que nos ocupa. Voy a ir leyendo notas que he tomado de un perfil tuyo profesional. Tienes formación como bibliotecario, aunque te dedicas a la docencia, en concreto eres catedrático universitario en la Universidad de Sao Paulo. Eres miembro del consejo asesor y colaborador de revistas especializadas como International Journal of Comic Art y Revista Latinoamericana de Estudios de la Historieta. Colaboras con distintos sitios web. Eres autor de más de 10 libros enfocados en el cómic, especialmente en el cómic como herramienta pedagógica, el uso del cómic en el aula, y la historia del cómic en Brasil. Aunque es cierto que has tratado, tienes otros títulos que hablan de estética, de narrativa y, bueno, otros enfoques, otras maneras de acercarte al medio desde un punto de vista académico. En 2007 ganaste el ACMIX Trophy. Lo he dicho mal, lo digo mal siempre. Ahora luego no lo dices. Academics Trophy, en la categoría Mejor Libro Teórico por O Tico Tico, centenario del primer cómic en Brasil. Y además es fundador del Observatorio de Historias en Cuadriños, que, por cierto, me explicabas antes que Historias en Cuadriños es el nombre que utilizáis en Brasil para lo que en otras zonas se llama BD o cómic. El perfil que he trazado tuyo es correcto, ¿no? Está perfecto. Obrigado. Vale. Pues lo dicho, un placer hablar contigo y para empezar a centrar la cuestión me gustaría que, ya que vamos a hablar de la conservación de un patrimonio, que nos hablaras de ese patrimonio, es decir, que nos hicieras de una manera breve una historia del cómic en Brasil. Sim, o Brasil tem uma larga tradição na produção de histórias em quadrinhos. Então, se você pegar, a gente pode dizer que o início dos quadrinhos no Brasil está no meados do século XIX, quando um autor italiano, um desenhista italiano, veio morar no Brasil, ele se chamava Angelo Agostini, e ele começou a publicar charges e humor gráfico nos jornais brasileiros. E o que ele fazia era muito semelhante ao que hoje se chama história em quadrinhos. Ele não usava balões, mas ele fazia narrativas gráficas que se assemelhavam muito ao que hoje é conhecido como história em quadrinhos. E muitos autores brasileiros, estudiosos inclusive, costumam afirmar que o Angelo Agostini foi o criador das histórias em quadrinhos. Todo país sempre fala que ele é o precursor, né? Então o Brasil costuma dizer que o Angelo Agostini é um dos precursores das histórias em quadrinhos com o trabalho dele. Ele tem duas grandes narrativas gráficas que se chamam As Aventuras de Nhoquim, que era a história de um caipira, de um habitante do rural, que vem para a cidade grande, e tem As Aventuras de Zé Caipora, todas as duas publicadas em 1860, uma 69, a outra em 1880 e pouco, né? Que é a história exatamente de um caçador. Então, e ele fazia, todo dia ele publicava uma parte dessa narrativa, e no final tinha uma grande narrativa, o que depois se constituiu nas histórias em quadrinhos no mundo inteiro.
Então, a gente poderia dizer que ele é um dos grandes precursores das histórias em quadrinhos. E ele foi o ilustrador gráfico dos que a gente chama Segundo Império no Brasil, no final, segunda metade do século XIX. Ele influenciou muitos autores, nós tínhamos uma produção de humor gráfico muito grande nesse período no país. Depois a gente começa, no início do século XX, em 1905, começa a ser publicadas muitas revistas infantis que acompanhavam um modelo europeu. E o grande título dessa época se chamava O Tico-Tico, que é o nome de um passarinho. Né? E essa foi considerada a primeira revista com histórias em quadrinhos no Brasil. Ela durou mais de 50 anos. O Ângelo Agostini, inclusive, criou o logotipo da revista, trabalhou nela até quando ele morreu, em 1910. Né? E essa foi uma revista que povoou a vida de uma geração inteira de brasileiros. Né? E a partir dela que se começa uma indústria de histórias em quadrinhos no Brasil. A revista Tico-Tico importa personagens estrangeiros. Aqui foi publicado o Buster Brown, fez muito sucesso na revista Tico-Tico, né? que aqui se chamava Chiquinho, e todo mundo pensava que era um personagem genuinamente brasileiro, porque depois os autores brasileiros começaram a desenhar o personagem. E assim o país foi se desenvolvendo, foi se criando aos poucos uma indústria de quadrinhos. Em 1934 chegam os suplementos infantis semelhantes aos norte-americanos de quadrinhos. Depois, na década de 40, começam as revistas de histórias em quadrinhos, várias editoras que começam a lançar revistas. Normalmente as revistas elas traziam muito material de fora, mas também publicavam materiais brasileiros, de autores brasileiros. Então sempre teve uma luta do autor brasileiro para conseguir se impor no mercado, o que era um trabalho muito difícil, porque o quadrinho importado, isso acontecia no mundo inteiro, o quadrinho importado era muito mais barato, então o brasileiro sempre sofreu muito para impor a sua arte. Não é? Foi uma coisa que foi sendo conseguida aos poucos, né? E na década de 50 cresceu muito a publicação de quadrinhos de terror no Brasil. Tem uma fase muito, muito bonita do quadrinho brasileiro, que é o quadrinho de terror, muito forte. Depois, na década de 1960, nós tivemos muito forte o quadrinho que a gente vivia uma ditadura nessa época no Brasil. Então, um quadrinho que combatia essa ditadura, o quadrinho underground. Então, se tem uma produção muito grande de humor gráfico e de histórias em quadrinhos que saíam nos jornais que iam contra a ditadura, principalmente o trabalho do Enfio e vários outros desenhistas. Depois, na década de 80, vamos dizer, há uma renovação nesse humor, e se passa do humor político para o humor social, né? E, em paralelo, também se desenvolvem as revistas de infantis, que também sempre foram muito populares no Brasil. E, a partir da década de 70, a gente tem, no segmento do quadrinho infantil, o aparecimento do maior autor brasileiro de histórias em quadrinhos, que é o Maurício de Souza, que é considerado o Disney brasileiro, que tem até hoje é vivo, está com 80 anos, né? E tem uma indústria, uma produção muito grande, com dezenas de revistas, dezenas de personagens, que são muito populares no Brasil. E o Maurício ajudou a fortalecer essa indústria, né? E a indústria foi aos poucos, vamos dizer, apesar de se concentrar no eixo Rio-São Paulo, que são os dois grandes estados brasileiros mais desenvolvidos, também os quadrinhos vão aparecendo nos outros estados, com menor produção, mas existe uma produção constante no Brasil. E as histórias de quadrinhos são, até hoje, bastante populares entre os leitores, principalmente a juventude, né? Então, que começa, muitas vezes, lendo a Mônica, quando é criança, depois passa para os super-heróis, depois vai para os mangás e depois vai para os quadrinhos, as graphic novels, os quadrinhos de adulto e assim por diante. Então, é algo muito forte no Brasil. E sempre teve um interesse da crítica, né? Já sempre tivemos um fandom, digamos assim, colecionadores muito acirrados no Brasil, que procuravam conhecer mais as histórias em quadrinhos, então fizeram
partiu dos colecionadores, a valorização do quadrinho que a gente tem no país hoje, começa com os colecionadores, depois vai para os pesquisadores, né? Então, a história do quadrinho brasileiro é muito interessante, porque ela vai se desenvolver em várias áreas, né? E até hoje, com a internet e com os meios sociais, a gente tem um crescimento muito grande da produção autoral no Brasil. Então, muitos autores que produzem diretamente para a internet, que conseguem fazer um trabalho que penetra mesmo no público. Então, é um momento bastante promissor, inclusive, que a gente vive no Brasil, mas que vem de, como eu falei, mais de 150 anos aí de desenvolvimento do meio no país, né? E sempre com uma luta muito grande de impor o quadrinho nacional frente ao quadrinho estrangeiro que entrava no país de uma forma bastante, vamos dizer, fácil para eles, né? Muito barata. Então, o brasileiro sempre teve que sofrer com isso, né? Sempre teve que lutar contra essa invasão do quadrinho estrangeiro. Não é totalmente negativa, porque isso faz com que o brasileiro use a criatividade para criar uma produção mais nacional. Então, a gente temos grandes histórias em quadrinhos, temos grandes desenhistas de quadrinhos. Eu diria que até algum tempo atrás a gente costumava dizer que não tínhamos grandes roteiristas. Hoje não é verdade, nós temos grandes roteiristas de histórias em quadrinhos também, e temos muitos autores interessados em fazer a sua arte e divulgar o seu conhecimento e a sua produção. E isso tem sido feito, principalmente nos últimos tempos, por meio da internet. Então, um voo panorâmico sobre as histórias em quadrinhos no Brasil, né? A gente tem vários aspectos que poderíamos divulgar e acho que é interessante ser conhecido pelas outras áreas. Eu sempre tenho me preocupado muito quando vou falar no exterior, quando faço trabalhos para congressos no exterior, de falar sobre o quadrinho brasileiro, porque tem características que realmente merecem ser destacadas. Seria isso que eu falaria rapidamente, para você ter uma ideia. Como eu falei, no Brasil, histórias em quadrinhos é um nome que se dá ao gênero, né? à linguagem, de uma maneira geral. Nós temos as revistas de história em quadrinhos, no Brasil são chamadas de gibis, porque gibi era uma GIBI, né? Era uma revista muito popular no Brasil. Então, como aconteceu na Espanha, que você tem TBO, que deu nome para o gênero, né? Para o meio, aqui no Brasil a gente tem gibi, que deu nome para as revistas em quadrinhos. Então, todas as revistas em quadrinhos hoje são chamadas de gibi, né? Então, a gente tem várias derivações disso daí, que depois eu vou falar com mais detalle. Imagino que, bueno, por lo que has contado, el cómic, las historias en cuadriños gozan de buena consideración a nivel social, ¿no? Es decir, pregunto, ¿hay sitio en los medios de comunicación para publicar críticas y entrevistas a autores, reportajes, etcétera? ¿Se hacen exposiciones? Es decir, ¿hay una preocupación por el medio a nivel social? Sim, no Brasil, o Brasil sofreu, como todos os países, sofreu a oposição que foi feita às revistas de história em quadrinhos a partir da década de 50. Então, a partir da década de 50, nós temos vamos dizer, aquela desconfiança dos de pais, de professores, sobre as histórias em quadrinhos, acompanhando vamos dizer, a influência norte-americana, como a gente bebia muito dos quadrinhos norte-americanos. Então, essa desconfiança dos quadrinhos, pelo fato de se equiparar a história em quadrinhos com a criança, com a leitura infantil, então havia muita desconfiança e se dizia que as histórias em quadrinhos não eram boas para as crianças, que afastavam da leitura, que não era uma leitura digna. Isso o Brasil passou muito. Eu sofri muito isso, que eu sou exatamente dessa geração que sofreu a oposição às histórias em quadrinhos. Mas, em paralelo a essa oposição, o Brasil sempre teve entusiastas de histórias em quadrinhos que desafiavam todos as críticas, né? Então, em 1951,
um grupo de colecionadores, de pessoas que gostavam de história em quadrinhos, rapazes, deviam ter 18, 20 anos, propuseram uma exposição internacional de histórias em quadrinhos. Isso em 1951. E, segundo eles, era a primeira exposição internacional sobre o gênero feita no mundo. Na realidade, ela não era a primeira sobre o gênero, que tinha tido uma em 48, na França. Mas, em 51, eles escreveram para autores do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, e pediram os originais a esses autores. Então, escreveram para Al Capp, escreveram para o Eisner, para vários autores famosos, para o Milton Caniff. E esses autores norte-americanos ficaram muito envaidecidos de alguém pedir um original para eles, e mandaram esses originais. E foi realizada no Brasil, em 1951, essa primeira exposição internacional de histórias em quadrinhos, que é considerada a primeira no mundo a utilizar material original. E falando bem dos quadrinhos, né? Então, a partir desse momento, você tem um interesse de, vamos dizer, um trabalho de conscientização da importância das histórias em quadrinhos. Né? E esse grupo de colecionadores, de pesquisa, eram jornalistas, editores, colecionadores, foi muito ativo durante vários anos na divulgação dos quadrinhos, inclusive na organização de outros eventos. Nós tivemos um congresso muito grande em 1970 também sobre quadrinhos, né? Depois tivemos as bienais de quadrinhos. Então são eventos que procuravam sempre valorizar o meio, né? A desconfiança vamos dizer, do pessoal da educação quanto aos quadrinhos, essa permaneceu até a década de 80, né? Vamos dizer, meados da década de 80, você não existia um diálogo entre quadrinhos e educação. De uma maneira geral, os responsáveis pela educação no Brasil achavam que histórias em quadrinhos e educação não tinham meio em comum. Quer dizer, história em quadrinhos era para entretenimento e educação era coisa séria, né? Mas isso aos poucos também foi mudando. Quer dizer, a partir da década de 70, há um movimento no mundo inteiro de valorização cultural das histórias em quadrinhos. Começa na França, depois em vários outros países, na Espanha, final da década de 70, né, depois da queda do Franco, e assim por diante, de valorização das histórias. E isso também ocorre no Brasil. E aos poucos vamos dizer, esse estranhamento das histórias em quadrinhos por parte da educação também começa a cair. E as histórias em quadrinhos começam a ser utilizadas na educação, né? Então, você tem vários livros que vão surgir. Eu lanço o meu livro surgiu em 2004, eu faço um livro sobre a aplicação de quadrinhos na educação. Então, e até o momento em que o próprio Ministério da Educação no Brasil começa a sugerir o uso de histórias em quadrinhos. Então, a gente passa de uma proibição das histórias em quadrinhos nas escolas a um incentivo formal das autoridades governamentais na área de educação. E isso ajudou bastante os quadrinhos, né? Então, o desenvolvimento das histórias em quadrinhos no país. Então, hoje a gente tem no Brasil, devem existir, talvez eu não esteja exagerando, centenas de professores de todos os níveis utilizando cotidianamente histórias em quadrinhos em sala de aula, né? São muitos mesmo que estão utilizando, muitos alunos que estão desenvolvendo trabalhos de pesquisa sobre a aplicação de quadrinhos em sala de aula, em todas as áreas do conhecimento, né? E as histórias em quadrinhos estão num momento muito promissor no Brasil, né? E a questão da preservação, né, do material, como a história em quadrinhos é um material, digamos, sempre foi um material muito frágil, né? A preservação ocorria sempre a cargo dos colecionadores. A Biblioteca Nacional Brasileira, ela durante muito tempo não aceitava histórias em quadrinhos. Daí, já nos últimos 30 anos, ela começou a se abrir e tem um acervo muito bom de histórias em quadrinhos, conserva um bom material. Inclusive, quando a maior editora de quadrinhos no Brasil, no século passado, a editora Ebal, Editora Brasil América Limitada, fechou as portas, todo o acervo dela
foi para a Biblioteca Nacional, né? Então, tem a Biblioteca Nacional, que faz um trabalho de conservação que deixa muito a desejar. Não vou dizer que é um trabalho maravilhoso. Deixa muito a desejar, mas faz alguma coisa. E temos o trabalho de grupos de pesquisa e o trabalho de bibliotecas, que a gente chama de bibliotecas especializadas de histórias em quadrinhos, né? Que são bibliotecas que só têm histórias em quadrinhos, e tudo que diz respeito a elas, que foram criadas a partir da década de 1980, exatamente, se cria a primeira biblioteca exclusiva de histórias em quadrinhos, né? Que se chama, aqui no Brasil nós damos, como eu falei, Gibi é o nome da revista em quadrinhos no Brasil. Então, a partir da palavra gibi, se formou a palavra Gibiteca, que é a biblioteca de revistas em quadrinhos. E elas se espalharam pelo Brasil inteiro. Então, a primeira surge na cidade de Curitiba em 1980, depois, em 1988, se eu não me engano, surge aqui em São Paulo uma outra, que é a maior do Brasil, tem mais de 200 mil exemplares, né? E que são instituições, às vezes ligadas à área pública, às vezes ligadas à iniciativa privada, que coletam revistas de história em quadrinhos, principalmente, e colocam à disposição do público, seja para leitura, seja para pesquisa, seja para aplicação nas mais diversas áreas, né? E elas são muito comuns no Brasil. Nós temos dezenas de gibitecas espalhadas pelo Brasil, às vezes são instituições que fazem parte de uma outra biblioteca maior, às vezes são instituições independentes, né? Então, é um aspecto que o Brasil desenvolveu bastante. E, normalmente, tentando incentivar a leitura, não é tanto a preocupação na preservação, mas todas elas acabam fazendo um trabalho de preservação do material das revistas em quadrinhos. Sí, pero me imagino que el esfuerzo mayor recae en la Biblioteca Nacional, ¿no? En el tema de la preservación. A gente espera bastante da Biblioteca Nacional, mas a Biblioteca Nacional brasileira ela tem muitas limitações. Então, essas limitações da Biblioteca Nacional elas acabam sendo, vamos dizer, as bibliotecas tentam cobrir essas limitações, né? Porque a Biblioteca Nacional tem muita dificuldade de preservar as revistas de histórias e quadrinhos. ¿Y cuál es el principal archivo de historieta en el país? De carácter público. De caráter, eu diria que o grande acervo é a Biblioteca em Fio, aqui em São Paulo, a Gibiteca em Fio, aqui em São Paulo, que tem um maior acervo do Brasil, né? Mas a Biblioteca Nacional tem realizado um bom acervo na preservação, um bom serviço na preservação, inclusive tem digitalizado os títulos mais importantes. A Biblioteca Nacional já digitalizou toda a revista do Tico-Tico, tudo que ela possui da revista do Tico-Tico, diria que ela tem 95% da coleção, né? Ela está toda digitalizada e disponível na internet, então, e várias outras revistas importantes já foram digitalizadas. Agora, o grosso da produção nacional acaba, muitas vezes, se perdendo em coleções esparsas. Então, a gente não tem um arquivo único que tem essa preservação realmente, né? Então, vamos dizer que e falta um pouco essa coordenação, né, no país inteiro. O país é muito grande, né? Então é muito difícil de ter um controle geral de toda a produção. Y dentro de ese cuerpo de obra sobre el que se centra su trabajo, el de la biblioteca, ¿entran también los fanzines? ¿Cómo? Eu não entendi o finalzinho. Fanzines? Fanzines? Sim, há uma produção também muito grande de fanzines no Brasil. Sí, pero ¿se está haciendo también archivo de esta producción en algún sitio? Normalmente ele é feito nas gibitecas. Então, cada gibiteca de alguma região conserva os fanzines daquela região. Então, se tem uma gibiteca em Belo Horizonte, por exemplo,
Toda a produção, ou grande parte da produção de fanzines, produção alternativa de quadrinhos, é preservada nessa gibiteca. Não existe assim um órgão central. Até existem algumas iniciativas de criação do que se chama de fanzineteca, né? Mas são muito esparsas e muito, vamos dizer, muito frágeis ainda. Não dá para você ter muita confiança. O trabalho é maior, é feito pelas gibitecas mesmo. Y además de cómic brasileño, ¿se hace archivo de cómics de otros países latinoamericanos? Na realidade, o que as gibitecas preservam é a produção, principalmente a produção industrial, que principalmente o material que é publicado no Brasil pelas editoras brasileiras. As gibitecas, grande parte delas não tem uma verba própria, então elas se desenvolvem a partir de doações. Então muitas pessoas que fazem coleções de quadrinhos e que depois doam para as bibliotecas quando não desejam mais ter essa coleção. Então, muitos colecionadores que já passaram para as gibitecas as suas coleções particulares e daí a gibiteca recebe material estrangeiro também. No Observatório de Histórias em Quadrinhos, que é o nosso núcleo de pesquisa na Universidade de São Paulo, nós temos um acervo de revistas em quadrinhos, de material em quadrinhos. Temos lá cerca de 50 mil itens no nosso acervo. E grande parte deles veio de doações. E o ano passado mesmo, nessa época de pandemia, eu recebi várias doações de pesquisadores, de colecionadores, que doaram muito material importado, que eles compravam durante anos e anos e doaram para nós. Então, a gente acaba se conservando isso. Mas a minha preocupação como pesquisador sempre foi a de preservar a memória do quadrinho brasileiro, da produção nacional. Essa que é mais importante no meu ponto de vista, porque cada país eu acho que deve realizar, né? Mas a produção nacional é que me preocupa. Então, sempre incentivei muito as bibliotecas, as gibitecas de todas as áreas, a terem um espaço privilegiado para a produção local, né? Para aqueles autores locais, os que produzem fanzines, que produzem revistas independentes e assim por diante, para você garantir que essa produção seja acessível no futuro e não se perca. Né? Porque às vezes são revistas que se produzem 100 exemplares, 200 exemplares, assim, coisa muito, muito pequena, e acaba o próprio autor, o próprio editor acaba ficando sem nenhuma, às vezes. Né? E as gibitecas têm um trabalho muito importante na preservação desse material. Podem dar uma grande contribuição. Y esos catálogos, o sea, los fondos de cada gibiteca, se dice así, ¿no? Gibiteca. As gibitecas, como eu falei, a maioria delas, sobrevivem de doações, né? Então... Sí, pero, Baldomiro, perdona. Los fondos de cada una de estas bibliotecas, ¿están todos conectados en un catálogo único? Não. Infelizmente, não. Nós não temos um catálogo. Há uma diversidade muito grande. Você tem gibitecas que têm, vamos dizer, já está tudo automatizado, já tem todo o material registrado em catálogo eletrônico, disponível na internet, e você tem gibitecas que não tem nada, está tudo ainda bem manual, tudo muito, diria, até... não é nem muito profissional, vamos dizer, muito mais um trabalho voluntário. A gente tem muitas gibitecas que surgem por atuação voluntária, de pessoas que têm a sua coleção e que resolvem disponibilizar para o público. Então, abrem a sua casa ou abrem um espaço e disponibilizam a coleção para o público e começam a trabalhar emprestando material, realizando atividades em torno dos quadrinhos, de histórias em quadrinhos, e depois a coisa, vamos dizer, há uma aceitação geral e o trabalho continua.
Nós temos instituições desse tipo, por exemplo, na cidade de Santos, aqui no litoral de São Paulo, que surge a partir da doação da mãe de um jornalista de quadrinhos que tinha uma grande coleção. Quando o jornalista morre, ela doa a coleção para a cidade, um dos funcionários da prefeitura se interessa pelo material e cria a gibiteca da cidade. E ela vai se desenvolvendo, já tem mais de 10 anos que existe na beira da praia, emprestando histórias em quadrinhos, fazendo atividades das mais diversas. Então, o início do trabalho, muitas vezes, ele é voluntário, não existe uma coordenação, é algo que a gente vem trabalhando muito, lutando muito, insistindo muito, mas é difícil de conseguir. Uhum. Bien. Una de las preguntas, bueno, ya lo hemos hablado, como archivo centralizado, lo único que existe es la Biblioteca Nacional, ¿no? Por lo que me estás comentando. Sim. Vale. Acho que a Biblioteca Nacional, caberia à Biblioteca Nacional realizar um trabalho de centralização e de coordenação, mas, infelizmente, nós não temos esse trabalho no Brasil. Vale. Uma das minhas orientandas de doutorado é bibliotecária da Biblioteca Nacional e a gente tem conversado muito a respeito disso. Mas a burocracia brasileira é bem complicada para conseguir caminhar nessa direção. Ajá. ¿Y un investigador en Brasil qué tiene que hacer? ¿Ir a la Biblioteca Nacional o existe alguna manera de... ¿Cómo podría entrar en esse sector? A gente tem que buscar na Biblioteca Nacional. Nos últimos anos, nos últimos períodos, está muito difícil isso por causa da pandemia. A Biblioteca Nacional foi fechada durante quase um ano, mas tem que buscar na Biblioteca Nacional ou nas gibitecas, ou contar com o auxílio de colecionadores, né? Buscar em colecionadores. Então, normalmente o que ocorre, o pesquisador, ele já vem pesquisando aquele material, normalmente ele também é um colecionador, então ele tem esse acesso a esse material que ele pesquisa. Agora, quando você trabalha com material mais antigo, daí é a Biblioteca Nacional mesmo. Daí quando você precisa de um material bem mais antigo, tem que buscar na Biblioteca Nacional. Que tem uma parte. O material histórico está na Biblioteca Nacional. O material histórico estaria na Biblioteca Nacional, principalmente. Aparte de la biblioteca, ¿existen museos dedicados al humor gráfico o a los cuadrinhos? Eu diria, existem, vamos dizer, a intenção de criação, né? Existe no Brasil, nós temos aqui em São Paulo o Museu de Artes Gráficas, que foi criado já há algum tempo, eu faço parte, inclusive, do conselho de diretor, né? Já foi criado há uns 20 anos e tem sofrido muitos percalços, né? Eu não saberia nem dizer para você onde que ele está no momento, que é o museu que se dedica a coletar material original, os originais dos autores. Então tem um acervo bem grande de originais e esteve ligado, ele surge a partir do Festival de Humor de Piracicaba, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, que tem tradicionalmente um festival de humor que é organizado anualmente e que já tem mais de 20 anos esse festival de humor. E a partir desse festival os organizadores propuseram a criação do Museu de Artes Gráficas. E esse museu esteve durante algum tempo na Pinacoteca do Estado de São Paulo e depois ele foi, entre aspas, aí, despejado da Pinacoteca, né? Foi retirado da Pinacoteca. Eu não sei dizer para você nem onde anda o acervo. Mas então existem algumas iniciativas, em alguns estados também existem iniciativas de criação de museu de artes, principalmente museu de artes gráficas, para recuperar o material que foi publicado em jornais, principalmente, né? Mas são muito frágeis, as iniciativas são muito frágeis. Nós não temos o que eu poderia dizer para você que era o mais sólido, já não está mais, já não é mais uma certeza, que é o Museu de Artes Gráficas, que teve durante alguns anos, foi uma grande promessa
para nós todos aqui no país, pesquisadores, e que agora, com a mudança de governo, está muito, muito fragilizado, né? Então, não é algo que eu diria para você que dá para confiar. Existem pessoas interessadas em desenvolver o museu, em que o museu se fortaleça, mas o trabalho tem sido muito, muito difícil. Uhum. Inclusive, um grupo de pessoas que está ligado ao museu é exatamente o mesmo grupo que criou o prêmio HQ Mix, que você teve até que eu falou no começo, que eu ganhei um dos prêmios, né? Que é um prêmio que é como se fosse, a gente brinca até que é o Oscar dos quadrinhos no Brasil. É um prêmio que é dado todo ano, uma vez por ano. Ele é distribuído para todas as categorias relacionadas com histórias em quadrinhos. Então, prêmio para o melhor desenhista, para o melhor roteirista, para a melhor revista, para o melhor letrista, assim por diante. Todas as categorias que você pode pensar, inclusive prêmios para trabalhos científicos sobre histórias em quadrinhos. Eu faço parte já há muitos anos do comitê que seleciona as teses e as dissertações de mestrados e os trabalhos de conclusão de curso em graduação, que são premiados pelo prêmio HQ Mix. Então, esse já é uma tradição no país, todo ano você ter esse prêmio de valorização do produtor do quadrinho nacional. Então, e existe também o prêmio Ângelo Agostini, que é dado aqui em São Paulo, para que é dado pela Associação dos Quadrinistas Brasileiros. Também é uma associação de artistas, né, de quadrinhos. Bueno, a raíz de esta respuesta me surgen varias preguntas que tenía para luego, pero bueno, las voy a hacer ahora. Una de ellas es si existe un tejido asociativo alrededor del cómic, como la asociación que acabas de nombrar, de artistas, si existe también alguna asociación de críticos o divulgadores o teóricos. Y esas dos tipos de asociaciones, la primera ya me has dicho que existe, la de críticos y divulgadores, ¿existe algo parecido? Existe, como eu falei, a Associação dos Quadrinistas e Cartunistas, a AQC, né, do Brasil, que é a que dá o prêmio Ângelo Agostini todos os anos. Inclusive, no Brasil, nós temos o dia 30 de janeiro, é considerado o dia do quadrinho nacional, da história em quadrinhos brasileira, porque é o dia que foi lançado As Aventuras de Inhoquim, do Ângelo Agostini. Então, todo ano, no dia 30 de janeiro, é divulgado esse prêmio Ângelo Agostini, então, a Associação dos Quadrinistas e Cartunistas, que são os artistas de histórias em quadrinhos. Tá? Tem a Associação de Pesquisadores, que é a ASPAS, Associação dos Pesquisadores de Arte Sequencial, é uma associação recente. Já existiu uma associação de críticos de quadrinhos, durou 20 ou 30 anos, mas depois ela foi desfeita, né? Então, e existem as associações estaduais de desenhistas. Então, vários estados têm associações estaduais, né? E na área de pesquisa, a mais forte é a que a gente chama de ASPAS, que foi criada há alguns anos, que é a Associação dos Pesquisadores de Arte Sequencial. ¿Y existen colecciones digitalizadas? Has nombrado antes una, pero ¿existen colecciones digitalizadas grandes y luego, además, son accesibles por Internet? Não temos poucas coleções assim acessíveis por internet. Principalmente as coleções as que estão disponíveis na internet foram produzidas pela Biblioteca Nacional, né, que escaneou. Tem algumas normalmente ligadas a universidades. Algumas universidades têm algum material escaneado, né? A minha universidade tem uma coleção grande de uma revista que foi publicada aqui em São Paulo, uma revista muito famosa, que está escaneada e disponível. Mas eu diria que é uma porcentagem muito pequena da produção brasileira, né? Então, o que você tem até um trabalho de controle, e controle entre aspas, eu diria, que é da produção, que é feito por
um site na internet, que é foi criado, aliás, é uma proposta muito interessante, que é o que chama Guia dos Quadrinhos. E todas as pessoas, normalmente colecionadores, mandam para lá os dados de todas as revistas que eles têm, e esses dados são disponibilizados na internet. Então, os dados, principalmente os dados, vamos dizer, sobre a publicação. Então, quando que a revista foi lançada, quando que ela terminou, que autores que publicaram nessa revista, que histórias que foram publicadas, isso é feito por esse site de uma forma colaborativa, né? É um trabalho bastante interessante e que acaba preenchendo um hiato que as instituições de pesquisa deveriam cobrir, é um espaço que a Biblioteca Nacional deveria cobrir, que é o mais quem não faz, e que esse site consegue até realizar um bom trabalho nesse sentido. Mas é um trabalho totalmente voluntário, quer dizer, então, se o que está lá qual porcentagem da produção que está lá, eu não saberia afirmar. Se o que está lá está totalmente correto, é totalmente fidedigno, também não saberia informar, porque é um trabalho voluntário. Cada colecionador manda os seus dados, e ele pode... Não há um trabalho de verificação se aquilo está correto ou não, né? Então, nesse aspecto documentário, a gente deixa muito a desejar no Brasil. E o que é lamentável, porque nós temos uma produção muito grande, né? Mas nesse aspecto fica muito a desejar. Entiendo que no hay una política nacional de adquisición y documentación, ¿no? Não, infelizmente não. É uma área que eu sinto muito, que eu fico muito... que eu lamento muito estar dessa forma, porque é exatamente a área que eu trabalho na universidade, sempre a área que eu trabalhei na universidade, que é a política de aquisição, e política de acervos e de controle de materiais produzidos no Brasil. E não existe, infelizmente, no Brasil, essa parte deixa muito a desejar. A gente tenta cobrir isso na universidade com os trabalhos dos nossos alunos, né? Com o trabalho de orientação de tese, orientação de mestrado, então incentivando os nossos alunos a fazer trabalhos sobre a produção nacional e, de uma certa forma, preservar essa memória. Eu tenho, nos últimos tempos, me preocupado em organizar coletâneas de livros, né? Livros sobre cada estado do Brasil. Eu acabei de publicar, agora há pouco, um livro sobre os quadrinhos na Bahia, estou organizando um outro agora sobre outro estado, né? Porque a gente conhece bem os quadrinhos que foram produzidos em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque era onde se concentravam as grandes editoras, mas conhece muito pouco do que era produzido no Amazonas, no Pará, em outros estados brasileiros, né? Então, eu acho que é um trabalho que nós da universidade podemos fazer, incentivando o registro desse material, se possível, a preservação desse material, seja no aspecto, fisicamente em bibliotecas, seja digitalmente, escaneando esse material e guardando e disponibilizando para o público, porque senão vai se perder. Mas não existe infelizmente não existe um plano, que seria um plano nacional da história em quadrinhos, que seria ideal, como existe um plano nacional do livro, né, o plano nacional do cinema, né, no país, né? Mas infelizmente não tem. Pues lo siento, es una mala noticia para todos. Cambiando un poco el enfoque, me gustaría hablar del tema de las exposiciones, si se realizan exposiciones, si son exposiciones que se hacen en espacios públicos y los fondos de esas exposiciones, ¿de dónde vienen? ¿De colecciones privadas o de colecciones públicas de la Biblioteca Nacional? Sim, nós temos cotidianamente exposições, sejam de coletivas ou exposições individuais, né? Tivemos já grandes exposições no país, nos últimos anos, por exemplo, tivemos uma grande exposição sobre a história dos quadrinhos em geral. Tá? Existem instituições particulares que vamos dizer,
dão apoio a essas exposições. Em termos de poder públicos, não é muito comum. Você não tem o poder público com uma atuação muito forte nessas exposições. É muito mais a partir da iniciativa privada e da organização de, vamos dizer, de pessoas que gostam de quadrinhos, que vão e propõem a organização de uma exposição, seja em função de uma data específica, seja em função de para homenagear algum autor. Então, e normalmente contam com o apoio ou de bancos, ou de fundações, ou de instituições particulares de cultura, ligadas à cultura. Não temos um trabalho direto do governo nessas organizações de exposições. O que vamos dizer, a iniciativa governamental tem sido decisiva é no trabalho de incentivo a novos autores. Então, vários estados criaram, eu diria, projetos de financiamento de revistas. Então, vamos dizer, abre um edital para selecionar 10 trabalhos de quadrinhos que serão publicados, que o governo do estado ou do município ou do governo federal vai financiar. Então, se cria uma comissão, ela seleciona, os autores mandam os projetos, e essa comissão seleciona e os autores recebem um incentivo do poder público para a publicação. Pode ser um incentivo monetário para a edição, pode ser um incentivo, pode dizer, geral, um valor de um prêmio normalmente, né? E o governo pede que, em contrapartida, esse autor, inclusive, faça oficinas, dê palestras sobre o livro. Então, isso tem ajudado. Esse é um aspecto que vale a pena a gente destacar em termos do apoio governamental às histórias em quadrinhos no país, né? Esses prêmios, vamos dizer, esses projetos de publicação de quadrinhos. Isso tem incentivado muito a produção de quadrinhos no Brasil nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Muito a produção, inclusive, qualitativamente, melhorou muito no país. Teve um aumento qualitativo da produção em função desses prêmios que o governo tem, vários governos têm incentivado. Então, seja no nível do estado, seja no nível da cidade e assim por diante. Isso nesse aspecto, o governo tem ajudado bastante. No caso das exposições, não. É muito mais na iniciativa privada mesmo. O sea, faltaría la sensibilidad y la voluntad de cuidar el patrimonio. Se fomenta la creación actual, pero se tiene un poco olvidada la parte patrimonial, ¿no? Sim, sim. A parte patrimonial acaba sendo bem muito débil no Brasil para esse aspecto, né? Vale, existen, es evidente que sí, porque tú has escrito algunos, ¿existen libros teóricos que recuperen la historia de la historieta en Sim, Brasil? Existem vários livros teóricos, né? O primeiro foi publicado na década de 70, o professor Álvaro de Moya, que é um dos criadores daquela exposição que eu falei no começo, né? Que dedicou muito a preservação da história, vamos dizer, ao resgate da história dos quadrinhos no Brasil. Tem outro grande pesquisador no Brasil, o professor Antônio Luiz Canhim, que também teve vários trabalhos sobre a produção, principalmente do trabalho do Ângelo Agostini, e tem vários outros. Então, nós temos vários livros dedicados à história das histórias em quadrinhos do Brasil. Eu mesmo organizei uns 2 ou 3, né? E agora a gente está incentivando muito a produção vamos dizer, de história local sobre as histórias em quadrinhos. Então, o ano passado saíram pelo menos 3 livros sobre a produção em vários estados no Brasil. Então, o estado de Goiás, o outro no estado do Ceará, né? Então existe essa preocupação. E eu acho que cabe muito à universidade incentivar os seus alunos a pesquisar a produção brasileira, né?
o que eu vejo na universidade, já orientei várias teses de doutorado, de mestrado. Então, muitas vezes, os alunos vêm procurar para a universidade para fazer trabalhos de pesquisa sobre autores estrangeiros, né? Que também é bom, nada contra, mas eu sempre tento incentivar os meus alunos a desenvolverem trabalhos sobre os autores brasileiros, porque é uma forma da gente contribuir mais diretamente para a produção nacional. Y todos estos trabajos cuentan también, estos investigadores, ¿contáis con alguna revista o alguna web, algún sitio web especializado en textos acadêmicos? Sim, nós temos o Observatório tem uma revista, que é a Nona Arte, que é publicada 2 números por ano, né? Existem mais duas publicações especializadas no Brasil, uma Imaginário, que é publicada na Universidade da Paraíba, que é um outro estado, e tem a Aspas, a Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial no Brasil, que publica tem várias coletâneas de trabalhos. Ela publica, vamos dizer, 3 ou 4 coletâneas de trabalhos científicos sobre histórias em quadrinhos por ano. E o que a gente tem feito muito no Brasil são congressos ou eventos científicos relacionados com histórias em quadrinhos. Isso tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. No Observatório, na Universidade de São Paulo, nós organizamos a cada 2 anos, era cada ano depois, mas com a pandemia ficou mais difícil de controlar, mas a gente tinha anualmente as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que era o grande evento do país de trabalhos científicos sobre quadrinhos. Em 4 dias, ter recebido mais de 200, 300, chegamos a receber mais de 300 trabalhos a serem apresentados nesse evento. Então, já está na sua 7ª edição, né? E vamos dizer, o grande evento científico de quadrinhos no país. Mas existem outros eventos que também ocorrem nos outros estados, de bem menor número de trabalhos, mas que ocorrem cotidianamente, né? O Brasil, nos últimos anos, tem sido, vamos dizer, o palco de uma grande produção científica sobre quadrinhos. Cresceu muito o interesse dos pesquisadores no país na área de histórias em quadrinhos. Eu fico muito feliz porque eu sou da época em que só eu pesquisava praticamente no Brasil, né? Éramos eu e 2 ou 3 colegas no Brasil inteiro. E hoje temos muitos pesquisadores de histórias em quadrinhos, muitos professores que orientam pesquisas em quadrinhos, né? Então, tem crescido muito. Eu fiz um levantamento nos últimos anos, tem crescido assim, um crescimento não é nem aritmético, é geométrico, como tem crescido a pesquisa em quadrinhos. E a qualidade também, nós temos acompanhado isso de perto, a qualidade das pesquisas também tem melhorado muito. Ontem mesmo eu participei de um tribunal de banca de mestrado. Tenho participado 2 ou 3 por mês, praticamente. Então, o interesse por quadrinhos no Brasil cresceu muito nas universidades. E não é mais um interesse apenas daquele que é o curioso que quer fazer alguma coisa sobre quadrinhos. É interesse sério de pessoas que querem realmente se aprofundar. E muita gente ligada à educação, muitos professores que procuram desenvolver trabalhos sobre quadrinhos, muitos autores de quadrinhos que querem aprofundar o seu conhecimento e assim por diante. Então, tem crescido muito. Talvez seja um dos países que mais tem crescido a pesquisa em quadrinhos do mundo. Muy bien, pues me parece que hemos tocado todos los temas que tenía apuntados y más. Llevamos 1 hora. Ha sido muy interesante
No sé si se ha quedado algún tema pendiente que te gustaría comentar. ¿Ha habido algo que creas que hay que destacar o que se haya quedado en el tintero? É uma expressão. O que eu sempre senti, eu acho que a produção brasileira, ela falta um diálogo com a produção de outros países, né? Falta uma troca de informações, principalmente com os países da América do Sul, de língua espanhola, de maneira geral. Nós, vamos dizer que é muito recente o contato que a gente tem com a produção de outros países. Você veja que a grande produção argentina, que é o Eternauta, grande, foi publicado no Brasil apenas há 3 anos atrás. E não há uma troca de produção, de uma política de trazer a produção significativa de outros países para conhecimento do leitor brasileiro e vice-versa. Então, acho que isso a gente precisaria aprofundar mesmo, o contato com os outros países de língua espanhola, de língua portuguesa, né, da América Latina, de uma maneira geral, e com os amigos, os países de língua espanhola também, né? Então, isso é algo que a gente precisa fazer. Eu acho que o Brasil sempre foi muito precário, né, nessas iniciativas. Então, conhecemos muito pouco, né, o que é feito nos outros países, né? Então, fora o que vem, quer dizer, só conhecemos aquilo que a grande indústria traz, né? E o que a grande indústria traz para o país não é necessariamente o que de melhor é produzido nos outros países. Normalmente é aquilo que vende mais, né? Ou que tem maior apelo comercial. Então, isso a gente tem que aprimorar muito o contato com os outros países, de modo a realmente trazer um material de qualidade de quadrinhos e crescer juntos, né? E ampliar esse intercâmbio, né? Tanto em termos acadêmicos, como em termos produtivos, em termos de conhecimento, de contato entre os autores e assim por diante. É isso que eu gostaria, que acho que vale a pena a gente trabalhar cada vez mais. Bueno, iniciativas como Icon Mix tratan de empujar en esa dirección. Sí. Y hay otras iniciativas, ¿no?, de coordinación de todo el ámbito del cómic español y latino. Isso é muito bom, isso é muito bom. Precisamos ampliar o contato e ampliar essas atividades de intercâmbio cada vez mais. De acuerdo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato. Muchas gracias por la cantidad de información que has compartido con nosotros. Ha sido realmente interesante. Y nada, espero que a las personas que estén viéndonos les haya parecido igual de apasionante. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muchas gracias. Felicidades aí com o projeto. Tchau.